Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um IFTcast, direto da Baixada Maranhense para as nações da terra. Pode vir alguma coisa boa da Baixada Maranhense? Claro, Jesus está fazendo algo aqui especial e é para a sua glória e para o seu louvor. Hoje eu tenho um assunto para compartilhar com vocês, um tema muito joia, mas antes eu quero te fazer aquela pergunta: já se inscreveu neste canal? Ah, pastor Ribinha, já me inscrevi, mas você já mandou para os amigos, já pediu para eles também fazerem a mesma coisa? Se não, faça isso agora, comenta, diz o que você acha sobre o assunto que nós vamos conversar aqui, se você tem alguma experiência para acrescentar, se você discorda também, fique muito à vontade, mas comenta, não deixa de externar aquilo que você pensa sobre esse assunto. Eu tenho uma pergunta: eu gosto muito de ler a Bíblia e fazer perguntas ao texto. Então eu trouxe uma pergunta para a gente refletir aqui juntos. A pergunta é: qual foi o problema de Sansão? Você conhece a história de Sansão? Sansão, aquele homem cheio de força, cheio do poder de Deus, e de repente, em um dado momento da sua vida, ele então perde a presença de Deus. E ele chega numa situação deplorável, ele perde sua visão, ele é colocado em um lugar para trabalhar como escravo. Mas o que fez? Qual foi o grande problema? O que o levou a essa condição, a esse estado? Eu quero ressaltar um trecho da história de Sansão. O trecho a Bíblia diz assim, e que fique bem claro, para mim, esse texto é um dos textos mais tristes, mais fatídicos de toda a Escritura. O texto diz assim: e se levantou Sansão como das outras vezes, mas não sabia Sansão que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Gente, olha que texto forte. Se levantou Sansão como das outras vezes. E essa é a palavra que eu quero que você sublinhe aí na sua Bíblia: como das outras vezes. Aqui está a expressão-chave para a gente entender a história de Sansão. Sansão tinha feito outras vezes aquilo. Então ele fez tanto aquilo que ele pensou assim: eu sei fazer, eu tenho poder, eu aprendi a fazer. Então quando ele pensou que ele tinha aprendido, e aí ele pensou assim: eu aprendi tanto que eu consigo fazer agora sem Deus, sem o Espírito Santo. Eu tenho tanta experiência que eu não preciso mais do poder de Deus para fazer. E aí foi a derrota, foi a tragédia da vida de Sansão. E essa não é só a tragédia da vida de Sansão, é a tragédia de muitos ministros quando eles aprendem. Uau, gente, por favor, isso é muito, muito preocupante. E eu, que estou aqui às vésperas de completar 40 anos de idade, estou desde os meus 16 anos pregando, 18 anos de idade pastoreando. Veja como a gente corre esse risco de achar: eu já sei, eu já aprendi. E quando a gente acha que aprendeu, parece que a gente tende a sair desse lugar de dependência. Então, qual é o desafio que a gente tem? É crescer, ter a experiência e não perder a sensibilidade, a direção do Espírito Santo. Isto me faz lembrar dois momentos assim na minha vida. Um momento que eu estava lendo um livro, é um livreto de bolso, bem simples ele, não é nem um livro assim tão conhecido. O título dele é O Sopro do Espírito Santo. E neste livro, o autor, o escritor, conta uma história que é uma história muito vivida por todos nós aqui do Brasil. Uma brincadeira típica de cada região do Brasil. Essa brincadeira é muito comum, que é o soltar pipa. Aqui na nossa região, a gente chama de papagaio. E ele conta que na cidade onde ele cresceu, como é que funcionava? Funcionava como aqui na minha cidade. Aqui, eu lembro quando a gente era criança, quando não tinha o vento, o que a gente fazia? A gente pedia para um colega pegar a pipa e a gente dava para ele assim, um limite de, digamos, 10, 15 metros de linha e pedia para ele soltar. E quando ele soltava, a gente saía correndo. Então, quando a gente corria, fazia uma pressão na pipa. E essa pressão, movida pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, fazia com que a pipa voasse. Só que, à medida que a gente cansava, e a gente sempre vai cansar, a pipa descia. E a gente fazia isso recorrentemente, sempre uma experiência
frustrante. E aí ele vai dizer que em uma região, se não me falha a memória, não tenho assim total certeza, mas me parece que foi no estado do Amazonas. Lá no estado do Amazonas, na região que ele conheceu, ele disse que lá as crianças brincavam diferente. Quando não tinha o vento, eles tomavam uma decisão. A decisão era, eles colocavam a pipa ao lado, olha só que interessante, colocavam a pipa ao lado, as crianças davam as mãos e começavam a assoviar. E ele viu aquela cena, um monte de crianças, finalzinho de tarde, assoviando, e ele perguntou, por que eles estão fazendo ali com as pipas do lado, assoviando? E aí explicaram para ele que era uma questão cultural, que as crianças acreditavam que ao assoviarem, o vento vinha, então eles podiam soltar suas pipas. Você é uma pessoa inteligente, você sabe que não é de pipa e de vento que eu quero falar aqui. Mas eu quero ressaltar a postura dessas crianças. Alguém pode, porque já me perguntaram, mas pastor Ribinha, o vento vem ou não vem quando a gente assovia? Isso não é a questão em pauta aqui, isso não importa. O que importa é a decisão das crianças de não soltarem pipa sem o vento. Olha só, não soltar pipa sem vento. Meu Deus, como que nós, ministros do Evangelho, deveríamos entender esta verdade? A grande verdade é que pipa do ministério não sobe sem o vento do Espírito. Olha só, pipa do ministério não sobe sem o vento do Espírito. Mas o que na maioria das vezes fazemos quando não tem o vento, a presença? A gente pensa assim, vou compensar essa ausência com um pouco mais de performance, com um pouco mais de esforço, de dedicação, e a gente tenta fazer a obra de Deus na força do nosso braço. O que acontece? A gente cansa, e à medida que a gente cansa, aquilo que nós estamos fazendo também cai sobre nossas cabeças, porque é sempre um esforço frustrante. A obra de Deus não pode ser feita no braço, no esforço humano, precisa ser feita no poder de Deus. Tem um missionário, um grande homem que marcou a China, Hudson Taylor, e ele dizia o seguinte: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, sempre terá a provisão de Deus. Você quer ter a provisão de Deus? Faça a obra de Deus, mas não esqueça, faça a obra de Deus do jeito de Deus. Uma outra lembrança que me veio aqui à cabeça foi, um dia eu estava na minha casa, eu gosto muito dos esportes, e eu estava assistindo um programa esportivo e aquele programa estava mostrando o Medina, aquele surfista que na época ele era o melhor do mundo, hoje se não me engano ele é o melhor do Brasil, mas na época ele era o melhor surfista do mundo. E tinha uma competição que ele iria participar, só que naquele dia especial ele não pôde participar. Você sabe por quê? Eu lembro bem do repórter dizendo assim: Medina não vai poder se apresentar hoje porque não tem onda. Olha só, não tem onda. Aí o cinegrafista filmou ele colocando a prancha naquele case, né? Fechando o zíper e indo embora. E eu vendo aquela cena, me veio a memória assim, me veio aquela impressão, sabe? Olha só, você tá vendo? Ele é o melhor do mundo, ele é experiente, mas apesar de ser muito bom no que faz, apesar de ser muito experiente, tem uma coisa que ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer a onda, porque a onda é feita pelo vento. O vento vem sobre o mar se avoluma em ondas, então o Medina pode desempenhar sua habilidade. Essa é uma lógica que vale muito para o ministério. Meus amigos, se não tiver o vento, a melhor coisa que a gente deve fazer é colocar a pipa ao lado, é encostar a prancha e assoviar e clamar até que o vento venha, porque a obra de Deus precisa ser feita do jeito de Deus. Talvez o grande problema nosso é que nós estamos apresentando nossas agendas para Deus e pedindo que Deus abençoe, quando a postura correta deveria ser a gente ir em Deus, ouvir o Espírito Santo, receber a agenda do Espírito Santo e nos movimentar pela agenda dele. Então, qual foi o problema de Sansão? Aprendeu, achou que podia fazer sem Deus, achou que podia fazer a obra de Deus sem Deus, isto é, o engano. Meus amigos que nos acompanham por aqui, pense no seu ministério, observe, reflita, veja como é que você tem feito a obra de Deus, veja se
tem a presença do vento, porque quando tem a presença do vento do Espírito, tudo é mais leve, o fardo é leve, o jugo é suave. É isso. Desejo que esta breve reflexão tenha acrescentado à sua vida. Não esqueça de compartilhar este link com o máximo de pessoas, com os grupos de WhatsApp que você tem, para que essa palavra chegue e abençoe muita gente. Deus abençoe, até o nosso próximo IFTcast.